Nenhum outro jornal orienta você desse jeito. Jornais de Bairro do Globo. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. Alô você, boa tarde. Confira agora os destaques do Globo Esporte. A larga vantagem brasileira no confronto contra os alemães. O Vasco proíbe que os seguranças do Flamengo protejam os jogadores do Grêmio no jogo de quinta-feira em São Januário. Júnior e companhia treinam no Rio em busca da hegemonia no futebol de areia. No Flamengo, empurrar as coisas com a barriga pode não ser uma atitude tão ruim assim, que o diga um ex-barrigudo. Andar na praia, dizem, é um bom exercício para perder a barriga. Barriga que alguns cultuam como a coisa mais linda do mundo. Vergonha? Nem pensar. O senhor gosta da sua barriga? Adoro, é um charme. Mas nem todos são assim tão orgulhosos desse exagero abdominal. O senhor gosta da sua barriga? Não. Gostaria de fazer o que para perder? É o que eu estou fazendo. Estou andando de manhã e à tarde. Todo jogador de futebol luta para se manter sem barriga, em forma, certo? Em 99% dos casos, certo. Algumas vezes, não. Em 1995, jogando pelo Fluminense, Renato Gaúcho fez um gol de barriga que ficou famoso e, curiosamente, tirou do Flamengo o título estadual. Hoje, Renato está no Flamengo. Aos 34 anos, é um dos mais dedicados nos treinos. Apesar das críticas do presidente Kleber Leite, que considera pesado o ataque Renato Romário, pouco a pouco o técnico Joel Santana tem dado ao pupilo uma chance entre os titulares. É um jogador que não precisa provar mais nada para ninguém. E a barriga? Com ou sem barriga, é indiferente. De bem com a vida, o atacante se diverte. Na época estava meio inchado ainda. Tinha tomado alguns chopps durante a semana, naquela decisão de 95. Mas o nosso objetivo, né, principalmente de jogador de futebol, é não termos barriga, né? Sem barriga, como é que você vai fazer o gol? Tem que estar com ela durinha, ela vai entrar. Se Deus quiser, eu não vou fazer um gol de barriga, jogando pelo Flamengo contra o Fluminense. Agora filma aí. O Vasco joga contra o Grêmio nesta quinta-feira em São Januário pela Copa Libertadores. O campeão brasileiro precisa desesperadamente da vitória e o jeito é apelar para uma promoção. Mesmo ocupando o último lugar do Grupo 2 na Libertadores, o Vasco mostra tranquilidade e faz contas de quantos pontos precisa para chegar na próxima fase. O Vasco realmente necessita de 7 pontos, na minha opinião, para uma possível classificação. O treino leve no início da semana prevê um jogo duro na quinta-feira contra o Grêmio e o Vasco quer a ajuda da torcida. Para lotar o estádio de São Januário, o clube faz uma promoção. Além de baixar os preços dos ingressos, vai sortear um carro zero no intervalo da partida. Não precisa, é campeão brasileiro, não precisa disso tudo, não. É muito bom, né? Muito bom para o espetáculo, para o torcedor, enfim, né? O torcedor que está muito sofrido aí e com pouco dinheiro, né? Prefere sair com o carro zero do estádio ou com a vitória do Vasco? Eu acho que é com a vitória do Vasco, mas se der para levar o carro também, a gente está dentro. Mas existe uma preocupação com a segurança. O estádio do Vasco foi interditado pela Confederação Sul-Americana no ano passado, depois do tumulto no jogo contra o River Plate pela Supercopa. Só na semana passada, o São Januário foi liberado para jogos da Libertadores. A torcida do Vasco ela tem que vir, a torcida do Grêmio, se puder, também tem que vir, e para que a gente dê um exemplo de como as coisas devem ser feitas no futebol. Daqui a pouco o Flamengo entra na guerra de nervos entre Vasco e Grêmio. E mais, as mulheres tomam conta de Interlagos na semana do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A segunda Copa Mercosul de Futebol de Areia vai ser disputada no próximo fim de semana em Guarapari, no Espírito Santo. É a chance de mais um título para o Brasil. A seleção brasileira tetracampeã mundial de futebol de areia para o calçadão da praia de Copacabana. A fã se emociona quando chega perto do ídolo Júnior. Os reis da areia treinam em busca de mais um título, o bicampeonato da Copa Mercosul.
Em 5 anos de campeonatos oficiais, a seleção brasileira marcou 636 gols, uma média de 8 por partida. Melhor ainda, em 78 jogos disputados, a seleção só perdeu 1 para os italianos. Eu acho que a motivação maior é manter essa supremacia que existe desde o início desse esporte, entendeu? Na Copa Mercosul, nossos arqui-inimigos são outros, antigos conhecidos do gramado. As seleções da Argentina, Uruguai e Chile. Todo mundo vai querer ganhar, todo mundo vai querer desbancar e a gente vai lutar para que isso não aconteça de jeito nenhum. E assim segue o técnico, capitão e artilheiro júnior, jogando areia na esperança de vitória dos nossos adversários. E a segunda Copa Mercosul de futebol de areia você vai ver ao vivo aqui na telinha da Globo. No sábado, as semifinais. E no domingo, a grande decisão no Esporte Espetacular. No Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete, uma rodada marcada por um fato triste. Seu Beto, pai de Paula e Branca, morreu ontem em Piracicaba, no interior de São Paulo. As duas jogadoras desfalcaram o time de Campinas na partida contra o Vila Nova, em Goiânia. O time da casa encontrou um adversário abatido e venceu por 105-67. Em Santa Catarina, o Santo André derrotou o Blumenau por 70-49. O Fluminense passou pelo Osasco em São Paulo, 77-70. Completando a rodada, o São Bernardo venceu o Canoas do Rio Grande do Sul por 74-66. Gustavo Kirten está nas oitavas de final do Super Nobel Key Biscayne, nos Estados Unidos. Guga venceu o ucraniano Andrei Medvedev por 2-1 e hoje enfrenta o alemão Nicolas Kiefer. Kiefer, de uniforme preto e vermelho, garantiu a vaga com uma vitória sobre o sueco Jonas Björkman por 2-0. Quem está fora da disputa é o americano Pete Sampras. Ele foi eliminado pelo sul-africano Wayne Ferreira, que mostrou um tênis agressivo e venceu de virada por 2-1. A derrota pode tirar Sampras do primeiro lugar do ranking depois de quase 2 anos. O Brasil começa bem na Fórmula 3 inglesa. Na prova de abertura da temporada em Donington Park, o paranaense Henrique Vernoldi largou na pole, bateu o recorde da pista e ficou com a vitória. Luciano Burti, terceiro colocado, e Mário Haberfeld, que foi o quarto, completaram o show verde-amarelo. No Autódromo de Interlagos, São Paulo, tem gente acordando cedo para pegar no trabalho pesado da Fórmula 1. Só que com muito mais jeito do que força. Os sinais de fumaça na cozinha de Dona Cida avisam. São 6 horas da manhã, o café está pronto e é preciso comer antes de trabalhar. Tem café, leite. A filha, Maria José, rejeita o cardápio. Não para quieta e, mesmo sentada, está em movimento. Quando chega ao trabalho, Maria José precisa tirar um pouco o pé do acelerador. Ela só conseguiu este emprego em Interlagos porque é delicada, cuidadosa e consegue dirigir e carregar peso ao mesmo tempo. A operadora de empilhadeira não precisa de força. Bastam 3 alavancas para tirar 400, 500, até 1.600 quilos do chão. Você precisa prestar muita atenção para você não derrubar. Você já pensou se derrubar um carro desse daí? Ou um motor desse? Só aí são 35 milhões de dólares. Maria José e outras 9 operadoras já deram a largada, enquanto as vedetes da Fórmula 1 permanecem escondidas e os pilotos não aparecem. Elas fazem a dupla função sem reclamar. É muito bom, muito gostoso. Você vira estrela. Estrela por um dia. E para garantir o show das outras estrelas, os mecânicos seguem na montagem dos carros para o início dos treinos livres. Na Fórmula 1, nem tudo é exatamente como aparenta. Os mecânicos da McLaren adoram um pirulito, nem por isso brincam em serviço. A equipe que venceu a primeira corrida do ano é a que está mais adiantada na montagem dos carros. Enquanto isso, outras nem começaram a trabalhar. Na Prost, por exemplo, ainda está tudo encaixotado. O maior problema da turma da Jordan foi conseguir abrir a porta do box. As Ferraris passaram a manhã tomando sol, enquanto os mecânicos finalizavam a montagem do box. Mas tudo feito com muita calma para evitar o desgaste causado pelo calor. Já na Eros de Pedro Paulo Diniz e na Stuart de Rubens Barrichello, o trabalho está bem acelerado.
Por enquanto, o Autódromo de Interlagos está muito silencioso. A primeira equipe que promete terminar a montagem dos carros é a McLaren. A previsão do supervisor dos mecânicos, Joe Ramírez, é que amanhã, no final da tarde, já se escute o som das máquinas da Fórmula 1. Você sabe quantas vezes Brasil e Alemanha se enfrentaram em Copas do Mundo? A resposta para essa pergunta você vê daqui a pouco. E mais, a neve assusta os brasileiros na chegada à Alemanha. Fórmula 1 98. Oferecimento Guaraná Antártica. Presunto Seara. Cerveja Antártica. Ipiranga. E Havaianas. O árbitro Oscar Roberto de Godoy, que respondeu aos xingamentos da torcida, vai ter que refazer o orçamento. O Tribunal da Federação Paulista o condenou a pagar uma pesada multa. O réu Oscar Roberto Godoy foi seu próprio advogado de defesa. Diante dos auditores do Tribunal Especial da Federação Paulista de Futebol, ele disse que aquele gesto, feito no dia 8 de março em Americana, foi simplesmente uma resposta às provocações da torcida. Não foi um gesto obsceno, insistiu o árbitro, e sim desrespeitoso. E o gesto obsceno seria se eu tivesse mostrado alguma parte sexual do meu corpo. Então existe uma diferença entre o gesto obsceno e o gesto que pode ser considerado no máximo desrespeitoso. Oscar Roberto Godoy pediu então para ser julgado por atitude inconveniente. O tribunal aceitou as alegações de Godoy, mas o condenou a pagar uma multa de R$5 mil. Pelo que ganham os árbitros da Federação Paulista de Futebol, aquele gesto vai custar a Godoy 1 mês de salário. Oscar Roberto Godoy não quis gravar a entrevista, mas certamente ficou satisfeito com o resultado do julgamento. Terá que desembolsar um bom dinheiro, é verdade, mas ao não ser suspenso, escapou de ser eliminado do quadro de árbitros da FIFA. Viola se apresenta ao Santos. O atacante chegou prometendo estrear já no próximo clássico do time pelo Campeonato Paulista, sábado, contra o São Paulo. A negociação foi difícil. E o atraso de 1h30 na apresentação do novo atacante já estava preocupando muita gente. Só quando o helicóptero sobrevoou a Vila Belmiro é que os torcedores respiraram aliviados. O artilheiro Viola chegou em grande estilo para a alegria dos santistas. Na sala do conselho, o novo atacante do Peixe vestiu pela primeira vez a camisa do Santos. Se tiver que bater a cabeça na trave pelo Santos, nós vamos fazer. O importante é você ser profissional. E a partir de hoje, eu sou Santos desde pequenininho. O agradecimento da torcida veio em forma de música. Uma prova que o carisma e a irreverência de Viola já conquistaram os santistas. Mas o Viola festeiro teve que dar espaço para o Viola trabalhador. Depois da alegria da recepção, ele fez os primeiros testes e já começou a treinar fisicamente. Viola quer ganhar ritmo o mais rápido possível. Fiz apenas 2 coletivos, né, no Palmeiras, mas acho que a vontade de entrar e ajudar é muito grande. Então a gente acaba tirando esses pequenos detalhes, esses pequenos problemas no grito da galera. Viola! 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 Para o jogo desta quinta-feira contra o Vasco pela Copa Libertadores, o Grêmio vai ter reforços do Flamengo. E está criada a polêmica. O Grêmio tem 2 vitórias e 1 empate. É o líder do grupo com 6 pontos, ao lado do Guadalajara do México. O Vasco, com 2 derrotas e 1 empate, é o lanterna, com apenas 1 ponto. Enfrentar o Vasco em São Januário fez o Grêmio buscar reforços no Flamengo. 8 seguranças foram contratados. Nós vamos lá para preservar a integridade física dos jogadores daqueles que não estão pagando. Quem está pagando? O Grêmio. Então, vamos lá só para depender da integridade física daqueles jogadores. Os reforços de peso do Grêmio vão encontrar aqui no Vasco da Gama uma forte barreira. Eurico Miranda. Acho uma indelicadeza muito grande contratar segurança no Flamengo para dar proteção. Não necessitam disso. E se efetivamente isso acontecer, aqui no Vasco eles não entram. Eu vou para casa hoje fazer uma oração, pedir a Deus para deixar os garotos ganhar o pãozinho dele, o leitinho de leite, aquele saquinho de leite para ele levar para a criança em casa. E o Eurico não vai furar o saco de leite dos garotos. Simplesmente barro.
Palmeiras e Botafogo jogam hoje à noite em São Paulo pela Copa do Brasil. O time do Rio, que venceu a primeira partida por 2-1, entra em campo precisando apenas do empate. O veterano apoiador Michael Laudrup, de 33 anos, vai disputar pela Dinamarca sua segunda Copa do Mundo. A festa da bola começa daqui a 78 dias na França. Brasil e Alemanha são os países que mais jogos fizeram em Copas do Mundo, 73 cada um. São donos de 7 dos 15 títulos mundiais disputados até hoje. 4 brasileiros e 3 alemães. Amanhã, em Stuttgart, esses dois gigantes do futebol entram em campo para mais um capítulo desse tradicional confronto. Brasil e Alemanha fizeram 16 jogos até hoje. A vantagem do nosso time é ampla. Foram 9 vitórias, 4 empates e os alemães venceram apenas 3 vezes. Em Copas, nunca houve um confronto entre as duas seleções. Até hoje, o Brasil só enfrentou a antiga Alemanha Oriental. Foi no Mundial de 74, disputado justamente em solo alemão ocidental. Rivelino fez o gol da vitória brasileira, 1-0. Em torneios oficiais, foram apenas 2 jogos contra a Alemanha. Na US Cup, em 93, houve um empate de 3-3. Já no Mundialito do Uruguai, em 81, arrasamos, 4-1 para a nossa seleção. Amanhã, mais histórias de Brasil e Alemanha. Zagallo e Zico começam a trabalhar juntos com sorrisos e piadas. Os dois brincam enquanto pensam no principal dilema da seleção: descobrir quem vai ser o número 1 do time na Copa da França. Stuttgart está com uma primavera gelada que vai afetar e muito a qualidade do jogo de quarta-feira. Mas Brasil e Alemanha, com ingressos esgotados há mais de um mês, geram uma expectativa enorme. Os dois times já se enfrentaram nesse mesmo estádio em 81, com uma vitória brasileira por 2-1 com Zico em campo. E dessa vez, essa partida é ainda mais importante. Acho que a seleção pode dar um passo importante, principalmente porque muitos dizem que jogar na Europa o Brasil nunca foi bem. É importante contra os alemães demonstrar que o Brasil está bem e que pode ganhar. Nas ruas de Stuttgart, uma foto de cada jogador da seleção alemã vem com uma frase que mistura respeito e otimismo. E a recíproca é verdadeira. É importante ganhar essa partida para ir para a Copa do Mundo com moral e vencer lá também. Um exemplo que vai chamar a atenção do mundo todo é que, mesmo para a França, já anunciaram que vão passar o jogo direto, vão acompanhar de perto essas duas equipes que têm chance de ganhar o Mundial em potencial. Mas dessa vez a curiosidade estava mais voltada para a tabelinha Zagallo e Zico. Quem joga onde? Quem faz o quê? O clima entre os dois, pelo menos por enquanto, é bem mais caloroso do que o clima lá fora. O Zico está em casa, né? Nós já trabalhamos juntos, pô. O meu neto está lá na escolinha dele. Então, isso aí, o galinho vale ouro. Seria bom se eu viesse para o número 1 dele, que ele está procurando tanto aí, né? Chutar uma vaga ali. Essas buguinhas aí, já te queimaram. Não dá mais. Agora tem que ajudar ele a encontrar esse homem, né? Zico e Zagallo começam a decidir quem vai ser o número 1 do time daqui a pouco, durante o treino em Stuttgart. O favorito à vaga, pelo menos no amistoso de amanhã, é Rivaldo. A Rede Globo mostra Brasil e Alemanha ao vivo amanhã a partir das 4h30 da tarde. A gente fica por aqui. Alô você, boa tarde. Rede Globo, assista agora Jornal Hoje. Globo Esporte. Oferecimento A3. Esporte é saúde. A3. Paixão por você. Ligue já.